Sabe aqueles livros que, em vez de dar respostas, ensinam a gente a fazer as perguntas certas? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais, enigmáticos e profundos da história. O I Ching, o famoso livro das mutações. É uma obra de sabedoria que, olha, por milênios tem sido uma fonte de fascínio e de orientação. E não estamos falando de um livro qualquer, não. O I Ching é, na verdade, um pilar da cultura chinesa há mais de 3.000 anos. Imagina só, filósofos, imperadores, artistas, pensadores, todo mundo buscando inspiração nessas páginas. É, com certeza, um verdadeiro tesouro da literatura mundial. Olha que interessante! O grande psiquiatra Carl Jung, ele capturou perfeitamente a essência do livro com essa citação. O I Ching não é um manual de instruções, sabe? Com respostas prontas. Ele se apresenta mais como um fenômeno da natureza, um sistema que a gente precisa observar, precisa compreender e não simplesmente ler. Mas como é que essa sabedoria tão antiga chegou até nós aqui no Ocidente? Bom, grande parte do crédito vai para esse cara aí, o sinólogo alemão Richard Wilhelm. O trabalho dele foi muito além de uma simples tradução acadêmica. Com a orientação do seu mestre chinês, Lao Nai Ha-Yuan, o Wilhelm conseguiu captar o que eles chamam de significado vivo do I Ching. Ele revelou uma profundidade que, sério, uma análise só na teoria jamais alcançaria. Ok, vamos então para o coração do I Ching, o eixo central de tudo. Tudo nele gira em torno de um conceito fundamental, o princípio da mutação. A ideia de que a mudança não é só constante, mas ela também é cheia de significado e de ordem. E o mais fascinante, na minha opinião, está no próprio nome. O caractere I tem, na verdade, 3 significados que estão super conectados. O primeiro é mutação, claro, o fluxo constante de tudo. O segundo, que parece um paradoxo, é não mutação, porque a própria lei da mudança é a única coisa que nunca muda. E o terceiro é fácil e simples, que é a ideia de que por trás de toda a complexidade do universo existe uma simplicidade fundamental. Para a gente entender isso melhor, o livro usa umas analogias que são geniais. Pensa na natureza. Ela está sempre mudando. Mas essa mudança segue um padrão que a gente até consegue prever, como o ciclo das estações, sabe? Ou seja, a mudança não é caótica, ela tem uma ordem. E essa imagem aqui, ela ilustra isso perfeitamente. Cada primavera é única, certo? As flores nunca vão ser exatamente as mesmas. No entanto, o padrão, a essência do que é a primavera, sempre retorna. Os eventos são únicos, mas as leis que governam esses eventos, essas são constantes. Então, a pergunta é, como é que a gente navega por essa realidade de mudança constante? O I Ching sugere o caminho do fácil, que é como a água de um rio. A água não fica lutando contra os obstáculos, né? Ela se adapta, ela desvia, contorna, e justamente por não oferecer resistência, ela chega sem falhar ao seu destino. A sabedoria, então, estaria em fluir com a mudança e não em lutar contra ela. Bom, vamos entrar agora na linguagem simbólica do I Ching, para ver como essa filosofia toda se estrutura. A base de tudo são os 8 trigramas. Pensa neles como os blocos de construção fundamentais de todo o sistema. Olha só, cada trigrama tem 3 linhas e representa uma força arquetípica. Por exemplo, a gente tem o criativo, que é associado ao céu, a figura do pai, e tem o receptivo, ligado à terra, à mãe. Os outros trigramas são como se fossem os filhos e filhas, simbolizando movimentos como o trovão, a água, a montanha, ou qualidades como a suavidade do vento. Juntos, eles formam tipo um vocabulário de forças primordiais da natureza. Mas a verdadeira profundidade do I Ching, ela surge quando a gente começa a combinar esses elementos básicos. É aí que se formam os hexagramas, que são as figuras que descrevem as situações mais complexas da vida. O processo de consulta, que muitas vezes é feito com o lançamento de moedas, funciona assim. Ele envolve gerar 6 linhas, uma por uma, sempre de baixo para cima. Cada linha pode ser inteira, que representa a energia Yang, ou partida, representando a energia Yin. Essas 6 linhas juntas criam uma figura que é, na verdade, a combinação de 2 trigramas. Então, a lógica é essa. Pegamos 2 trigramas, que são símbolos de forças fundamentais, e unimos eles para formar um hexagrama. E esse hexagrama, com suas 6 linhas, já não é mais só uma força isolada. Ele é uma imagem completa de uma situação específica, um retrato de um momento no tempo, com todas as suas complexidades e seus potenciais. E aí chegamos no número mágico. A combinação dos 8 trigramas entre si resulta em 64 hexagramas possíveis. E aqui está a grande sacada. Esses 64 símbolos, juntos, formam um mapa completo de todas as situações arquetípicas da experiência humana.
Cada hexagrama é um estado de mutação, uma fotografia de um momento em plena transição. Tudo isso nos leva para a questão final. E talvez a mais importante de todas. Afinal, para que serve tudo isso? Qual é o verdadeiro propósito de consultar o livro das mutações? Muita gente se aproxima do I Ching com essa pergunta na cabeça. Será que ele é uma espécie de bola de cristal? Uma ferramenta para adivinhar o que vai acontecer? A resposta é um não bem claro. O ponto crucial é que o I Ching não serve para prever um futuro fixo, engessado. Ele funciona mais como um espelho que reflete a qualidade do momento presente em profundidade, incluindo as tendências e até as forças inconscientes que estão em jogo. Ao dar para a gente uma compreensão mais clara de onde estamos agora, ele permite que a gente haja com mais sabedoria para navegar o fluxo da mudança. E a gente termina com mais essa reflexão do Jung. O I Ching não é para todo mundo, e ele nem tenta provar o seu valor. Ele simplesmente existe, como uma montanha ou um rio. O benefício dele é para aquelas pessoas que se dispõem a explorar, a refletir, a discernir seu significado. E fica uma pergunta no ar. O que um espelho tão antigo poderia refletir sobre o nosso momento hoje